mas a ABC, né, a gente já sabe que esse pessoal é amigo realmente da Kamala, né? Então eles estão ali para fazer campanha para ela. Foi lamentável o Trump não ter explorado justamente aquilo que a Kamala tem de maior defeito, a inconsistência dela. Ela é uma criatura extremamente inconsistente. Ela é uma alpinista social, ele devia ter explorado isso daí, né? Ela é uma criatura manipuladora, ela manipulou o próprio presidente Biden. Ela conseguiu ser vice dele porque ela jogou, né, uma isca para ele, né, de acusar ele de um racismo porque ele elogiou dois caras que no passado, lá nos anos 70, tá entendendo? Tinha um projeto de lei sobre ônibus separados nas escolas públicas. Ela inventou que ela era uma das meninas de escola pública que não poderia sentar no ônibus dos branquelos. Tá? Ela estava no Canadá naquela época, tá entendendo? Ele devia ter explorado isso, tá entendendo? Ele devia ter explorado essa manipulação que ela faz, né? E como ela muda em relação à política, tá entendendo? Ela diz: não, eu não vou apoiar um controle absoluto de armas, não, tá entendendo? Aí depois ela pega, tipo, em outro palanque, ela pega e diz que vai, tá entendendo? Ela muda o tempo inteiro, ela diz: ah, não, eu fui a mais rígida no meu combate ao crime. E aí você vai ver os números dela, ela manipulava os números, né? Deixava de investigar certos casos para aumentar a porcentagem de condenação dela. Tipo, isso tudo era para ele ter trazido, tá entendendo? Não é possível que não tivesse ninguém na campanha do Trump que não tivesse com cada uma dessas coisas, tá entendendo? Você não precisa de muito, tipo, vai no Daily Wire, tá ligado? Tipo, liga pro cara dele, meu irmão, me dá aí o dossiê, tá entendendo? Porque é muito notório essa, essa inconsistência de Kamala e a manipulação. Então ele precisava ter caracterizado ela para o país inteiro, como ele já fez antes, né? Ele tinha o Sleepy Joe, quando ele falava do Joe Biden, então o Joe Biden ficou com a pecha de senil. O Trump consegue fazer isso, ele tem o talento de fazer isso, é um talento meio de bully, assim, né? Então, ele fez isso com o Biden, ele fez isso com a Crooked Hillary, né, em 2016, quando ele ganhou, né, ele conseguiu mostrar, caracterizar a Hillary como uma peça de corrupção, né, a face da corrupção dentro do Partido Democrata. E ele não conseguiu fazer isso com a Kamala, e a Kamala manipulou ele da mesma maneira que ela manipulou Willie Brown, que foi o cara responsável pela ascensão dela na política, da mesma maneira que ela manipulou Joe Biden, o cara responsável, né, por colocar ela na vice-presidência, e agora a gente está tendo que, né, engolir ela como representante do Partido Democrata, que ninguém votou nela, né? O Partido Democrata, da candidata democrata, que ninguém votou nela. Né? Então, tipo, ele devia ter E, usado, né? e por que não votaram, né, nesse ponto? Que era a melhor pecha que ele podia ter usado contra ela, é o passado radical dela. Ela era absolutamente radical de esquerda. E ela desempenhou mal nas primárias do Partido Democrata exatamente por isso. Ela tinha opiniões radicais sobre aborto, sobre imigração, de descriminalizar completamente a imigração ilegal, sobre drogas, sobre o controle de armas que o Rasta falou, sobre o fracking, que é um método de extração de gás natural que é muito importante para alguns estados, inclusive alguns swing states, alguns estados que são importantes na eleição americana. Ela tem um passado radical que fez com que, vocês vão lembrar, quando o Biden saiu, o Biden foi mal no debate, começam a bater no Biden, e os nomes que apareceram para substituir o Biden era do governador da Filadélfia, o Shapiro, Josh Shapiro, e o do governador da Califórnia, o Newman. Por quê? Porque a Kamala era radical demais. Todo mundo sabia, a Kamala era radical demais, não pode ser a Kamala, ela não tem chance de ganhar a eleição porque ela é radical demais. E o Trump não conseguiu jogar essa pecha no colo dela. E tem imagens disso, dos debates internos do Partido Democrata, quando ela se posicionava. Então era uma barbada fazer referência a essas discussões lá dentro do Partido Democrata, em que ela mostrou quem ela é, ou quem ela era naquele momento, porque é a Chameleon Kamala, né? A Kamala Camaleão.
Ninguém sabe o que que ela vai dizer na próxima entrevista. Ela tem fingido até sotaque. Ela faz um comício no sul dos Estados Unidos, finge um sotaque do sul. Aí vai numa comunidade negra, finge um sotaque de mais da população negra. Aí, então ela fica imitando o sotaque. Foi a Michigan, fica imitando o sotaque, dependendo do lugar que ela tiver. É o Kamala Chameleon, é o camaleão, Sim, o camaleão da eleição.